Bem-vindos ao canal Lusitano Vascaíno. Estamos aqui mais um vídeo para vocês hoje, no intuito de esclarecer algumas situações que se passaram esta semana, comentá-las e analisá-las com cuidado, como sempre fazemos aqui. Em primeiro lugar, queria pedir, por gentileza, o seu like, compartilhar o vídeo, comentar, fazer as suas questões em relação à pauta que apresentamos no vídeo de hoje e inscrevam-se no canal. Primeiramente, eu considero esta semana no Vasco, mais uma semana, infelizmente, para todos nós vascaínos, uma semana que está a ser catastrófica quanto aos valores, quanto à instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. Os valores têm sido jogados às malvas, o Vasco tem sido mais uma vez desrespeitado por diversas personagens que teimam em não respeitar o Vasco, e é isso que vamos falar. Primeiramente, amigos, no domingo tivemos a primeira afronta à instituição. No seguimento do jogo Flamengo-Palmeiras, a apresentadora de televisão do Vasco da Gama, Vanessa Riche, teve a pouca vergonha e a astúcia e a falta de vergonha na cara de dar os parabéns ao Flamengo, dizendo, por exemplo, que era uma desportista, tinha que dar os parabéns ao Flamengo. Primeiramente, Vanessa Riche, com todo o respeito, você sabe a rivalidade histórica que existe entre o Clube de Regatas Vasco da Gama e o Clube da Gávea? Acha que é aceitável declarações dessas, ainda por cima, numa semana que começa, uma semana de Clássico dos Milhões? Nós não achamos nada apropriado e condenamos veementemente as declarações, os parabéns que esta senhora deu, mas vamos cobrar, porque a grande responsabilidade não é dela, a grande responsabilidade é de quem a contratou. O Dr. Jorge Salgado e a sua diretoria são os grandes responsáveis. Imagina que isto acontecia em direções anteriores, nomeadamente a do Dr. Eurico Miranda. Com certeza que Vanessa Riche não estava nem mais um minuto a trabalhar em São Januário. Isto é uma vergonha para o Vasco. Dar os parabéns a um clube, ao maior clube rival do Vasco, que sempre que pôde, prejudicou gravemente os interesses do Vasco, tanto em termos desportivos como em termos institucionais, e portanto a senhora Vanessa, embora se desculpando depois com desculpas absolutamente esfarrapadas, não conseguiu sair do buraco onde se meteu. Exigimos a sua demissão. Depois, no seguimento, isto foi vários acontecimentos infelizes que vivemos esta semana. Temos um advogado que faz parte do gabinete jurídico do Vasco, que ao que parece é flamenguista, também escrevendo nas suas redes sociais, festejando a vitória do seu clube. Estes senhores não têm vergonha na cara, não sabem o clube que representam e a rivalidade que temos contra o Clube da Gávea e com o Clube da Gávea. Isto não é aceitável, mas sobretudo não é aceitável que o Dr. Jorge Salgado contrate funcionários que não conhecem, que não bebem a história do Vasco, que não sabem de maneira nenhuma a história do Clube de Regatas Vasco da Gama, nem as suas rivalidades mais históricas. Isto, mais uma vez, Sr. Jorge Salgado, o senhor é o grande responsável por esta situação toda,
por esta constante falta de respeito à instituição Vasco da Gama. Os torcedores têm a vergonha de ter funcionários destes a trabalhar em São Januário. Têm a vergonha dos seus representantes, embora sejam representantes de uma forma ilegítima e não se sabendo até quando é que eles vão estar lá. Têm a vergonha, hoje em dia, do presidente missionário do Vasco. Os vascaínos não aceitam que o Dr. Jorge Salgado esteja lá porque simplesmente o desprezam, o humilham e o maltratam constantemente. E este canal considera que é com inteira justiça, porque esse senhor não merece as nossas palmadas nas costas, não merece os nossos elogios, só merece as nossas críticas e a nossa constante alteração de comportamentos, porque os comportamentos que nós temos aqui é consoante as medidas que este senhor tem tomado. E vejamos uma coisa, os torcedores do Vasco não têm que ter nenhum orgulho de qualquer medida que este senhor e a sua diretoria têm executado para o Clube de Regatas Vasco da Gama. E não adianta vir com os seus jornalistas de serviço tentarem tapar o sol com a peneira, escondendo as notícias graves que se passam neste momento na instituição, tapando com notícias às vezes falsas, outras vezes não contam a outra metade da história. E, portanto, isto tem que acabar no Clube de Regatas Vasco da Gama. Mais uma situação lamentável que se passou contra a instituição esta semana. O Ministério Público a atuar contra esta diretoria, dizendo, como é óbvio, que tem que pagar os direitos dos trabalhadores que eles despediram. Eles despediram trabalhadores a corte. São responsáveis por esses despedimentos. Não adianta virem com balelas para cima dos torcedores vascaínos de que a culpa é do passado, quando esta medida de despedimento coletivo foi feita e é da inteira responsabilidade dos senhores da diretoria atual do Vasco, que é uma diretoria que eu não me canso de dizer ilegítima, não tem o apoio dos sócios, nem teve o seu voto. Entraram através de uma eleição fantasma e através de uma completa decisão absurda de uma juíza de plantão. Não descansamos de dizer isto. E agora o Vasco vai pagar e está a ser arrastado para a lama. Com estas rescisões que vão ter que ser pagas porque é da lei e estes senhores gostam de fugir à lei. Fogem constantemente à lei brasileira e à lei trabalhista. O Vasco não pode viver assim. E, portanto, agora vão ter que pagar, depois de terem apresentado esta medida como uma forte medida de gestão financeira que iria poupar ao Vasco muitos milhões de reais. Agora vê-se que é uma falácia, é um embuste que eles contaram, mais uma mentira que eles contaram aos torcedores e sócios vascaínos. A fatura vai ser paga por futuras gestões no clube, porque estes senhores não têm a coragem de assumir as decisões. E, portanto, depois desta brincadeira que executaram, despedindo de forma coletiva funcionários com mais de 50 anos de clube, sem lhes pagar o mínimo que eles mereciam, que era todo o seu ordenado e todos os seus direitos trabalhistas, agora o Ministério Público vem exigir, sob pena de multa diária de 5.000 reais, o pagamento integral de todos os direitos que os trabalhadores têm
consagrado no direito de trabalho brasileiro. E, portanto, isto é a irresponsabilidade, o descrédito total desta diretoria, levando a instituição para a lama, não sendo responsáveis, não apresentando uma única medida estrutural, não apresentando uma única medida que os vascaínos elogia, apoia. E, portanto, isto é demasiado mau para ser verdade. Outra coisa que se passou nesta semana miserável, envergonhada para os torcedores vascaínos. Nós sentimos-nos envergonhados por mais uma decisão, que é a passagem dos direitos do clube para um qualquer escritório, os direitos de decisão de um clube para um qualquer escritório, de um irmão, de um vice-presidente. Ficamos a saber também que o Vasco é que vai pagar as dívidas que esse vice-presidente e os prejuízos que esse vice-presidente está a acumular com esse escritório. Sejam sérios. Sejam honestos uma vez na vida e sejam transparentes. Este canal exige transparência da parte desta diretoria, que é uma diretoria fraudulenta e que não tem em atenção os interesses do Vasco, nem o seu estatuto, perdão. E, portanto, esta situação de poder passar o centro das decisões de São Januário para o escritório de um qualquer familiar do senhor vice-presidente do Vasco, o senhor Carlos Osório, é um ultraje e um insulto à instituição Vasco da Gama, um insulto às suas tradições, um insulto a quem deu tudo pelo Vasco durante décadas, um insulto aos seus fundadores e, portanto, tenham vergonha e renunciem imediatamente aos seus cargos que estão aí sem o voto dos vascaínos. Outra coisa para terminar que gostaria de dizer. Estes senhores tiveram a coragem de serem mais uma vez omissos e aceitarem de uma forma branda e completamente leve a passagem do jogo Flamengo-Vasco da Gama do Clássico dos Milhões de quarta para quinta-feira. Portanto, não aceitamos esta decisão do senhor vice-presidente, aliás, do presidente da Federação Carioca de Futebol. Mostra um enorme desrespeito pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas como é que ele, torcedores do Vasco da Gama que nos acompanham neste vídeo, poderia agir diferente olhando para uma diretoria que é uma diretoria fraudulenta, que não tem respeito pela instituição, que não apresenta transparência nenhuma, nem alguma, dentro da instituição, que disseram que iam abrir aos torcedores vascaínos a instituição e só estão a fechá-la e a asfixiá-la, a asfixiar a democracia no clube. Por isso é que constantemente o Clube de Regatas Vasco da Gama é desrespeitado pelas instituições do futebol brasileiro e pela esta diretoria que é cúmplice das decisões desses senhores. Outra diretoria que bem conhecíamos, do Dr. Eurico Miranda, jamais aceitaria adiar este jogo para o dia seguinte com o pretexto que o Flamengo tinha que recuperar. Joguem com o Vasco da Gama no dia que o jogo foi marcado. E, portanto, esta é uma coisa que nós pretendemos denunciar aqui. Pretendemos denunciar e denunciamos, claramente, numa semana mais uma vez marcada pela histeria completa da diretoria, pelo desespero, pela falta de projeto
quer em termos institucionais, quer em termos desportivos. Nós não aceitamos mais sermos comandados por esta gente amadora, este tipo de gente que não sente o Vasco da Gama. E, portanto, aqui neste canal não vamos ter papas na língua em relação a isso, porque vejamos o exemplo de como eles geram o Vasco. Eles queriam que os youtubers parassem de vestir Vasco da Gama e se vestissem, tinham que pagar ao Vasco da Gama. Qual é o clube no mundo que faz isto? Os clubes querem a publicidade para a sua instituição. Quanto mais torcedores haverem nos canais do YouTube, mais ganha a instituição. Já que eles não sabem nada de marketing, deixam os youtubers trabalhar. Não ameacem os youtubers. Sejam sérios. E respeitem quem quer o bem do Clube de Regatas Vasco da Gama. Viva o Clube de Regatas Vasco da Gama! Viva o presidente eleito democraticamente pelos sócios do Vasco da Gama, Levenciano e o Projeto Somamos! Viva Portugal! Viva o Brasil! Saudações lusitanas! Saudações vascaínas a todos vocês!